Muito boa tarde a todos. Eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Antes da gente entrar no nosso aulão, gente, eu quero fazer só um convite para você. Essa semana nós temos as inscrições abertas para o nosso Clube do Livro Forja Literária. Gente, esse é o mais completo clube do livro que você vai encontrar por aí. Eu vou deixar um cardzinho aqui caso vocês queiram saber um pouquinho mais, e mais no final do vídeo eu vou falar também um pouquinho sobre ele. Agora, sem mais delongas, uma boa aula para vocês. E vamos lá, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos à Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me domine. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vocês perdoem os meus pigarros, né? Porque, ironicamente, justamente agora que a gente está falando de educação corporal, né, o meu corpo decidiu dar defeito. Né? Então, eu tô doente já há uma semana e pouquinho, eu peguei uma gripe terrível. Minha esposa, que está aqui, tá gripada em casa também. Então, a coisa tá terrível. Mas eu espero que a gente consiga chegar ao final aqui da melhor maneira possível. Beleza, pessoal. No nosso último aulão, na nossa última no nosso último encontro, a gente começou a falar sobre a estrutura do ser humano, né, e como ela assim embasava, né, o tipo de educação, o tipo de formação que a gente dá para as nossas crianças. E no iniciozinho dessa formação, no início dessa estrutura, a gente falou bastante sobre a questão da estrutura do corpo, né? Como sendo a primeira dessas estruturas que vão compor ali o ser humano. O que é importante a gente entender antes da gente começar a falar sobre alguns aspectos práticos? Eu queria falar com vocês hoje, gente, 4 aspectos práticos, né, da educação corporal que a gente pode, de fato, aplicar ali nas crianças, nos jovens e em nós mesmos também, né? Algumas realidades ali sobre a formação corporal que é interessante. Mas antes, né, por que é tão importante, de fato, nós darmos atenção a essa área particular da formação das crianças, né? Por uma razão positiva e uma razão negativa, né? A razão positiva é que a parte corporal, a nossa estrutura corporal, ela de fato faz parte do que nós somos, né? Ela compõe ali a nossa estrutura, né, como sendo um componente essencial da pessoa humana, né? O que significa isso? Significa que nós somos de fato o nosso corpo também, né? Esse corpo, inclusive, né, não é qualquer corpo, é um corpo que ele é feito para as atividades do espírito, né? Ele é feito como uma manifestação física da nossa dimensão espiritual. Nós falamos através do corpo, nós comunicamos através do corpo, nós conhecemos, nós sentimos, né, através do corpo. Então, né, de fato, é uma parte central, é uma parte importante, né, da formação do ser humano. Não é a parte mais essencial, não é a parte que comanda, a parte que comanda de fato deve ser o espírito, mas ela é sim uma parte nobre e uma parte importante, né, da estrutura do ser humano. Em contrapartida, né, é importante, por quê? Porque é importante dar atenção a isso, por quê? Porque a gente pode cair no erro oposto, né? Em vez de simplesmente negligenciar a parte corporal, né, nós podemos, ao contrário, né, começar a servir a parte corporal como se nós fôssemos apenas corpos, né, como se nós fôssemos, de fato, né, um amontoado de células, né, como algumas correntes aí da ciência e da medicina tentam, né, nos convencer, né, que somos só um amontoado de matéria, né, e por isso devemos, basicamente, assim, ceder aos nossos impulsos corporais, né, da forma mais animalesca possível, né? Isso é evidentemente mentira, né? Por quê? Porque embora nós sejamos de fato, né, corpos, nós não somos apenas corpos, né? A nossa dimensão corporal não é a única coisa que existe ali,
né, dentro de nós, e nem sequer aquela que deveria estar no primeiro lugar, né, na parte principal, né, que essa, de fato, é o espírito. Dito isso, gente, eu vou passar já para a parte da educação prática corporal, né, por um motivo simples, porque tem muita coisa para falar em pouco tempo, né? Então, eu dei essa apanhadozinho. A gente já tinha falado um pouco disso lá na educação, na estrutura da pessoa humana, e vamos passar então, né, à parte interessante aqui da nossa educação corporal. Eu queria falar com vocês, gente, sobre 4 aspectos específicos, né, da dimensão corporal, né, sendo 3 deles, né, relativos a instintos que são relacionados com as faculdades corpóreas. Por que eles são interessantes? Por que esses 3 instintos, né, são interessantes da gente perceber, da gente observar e tomar cuidado com eles? Porque a nossa parte instintiva, gente, ela ao mesmo tempo, ela pode ser boa quando ordenada e ao mesmo tempo ela pode de fato causar problemas. Por quê? Porque ela está voltada, de fato, né, o nosso instinto é direcionado primeiramente às nossas necessidades mais animais, né, mais biológicas mesmo, mais basais. São instintos muito semelhantes, inclusive, aos que tem a maioria dos animais, né? E por isso, né, frequentemente, eles não vão apontar para nós as opções mais propriamente humanas. Eles não vão apontar para nós aquilo que de fato vai fazer com que sejamos pessoas melhores, né? Vai fazer com que sejamos de fato mais bichos, né? Só que isso é um problema para o ser humano, por 2 razões. Primeiro, porque ele não é um bicho, né? E segundo, porque a capacidade intelectual e evolutiva dele faz com que ele consiga alcançar meios que os animais não conseguem. O que significa? O animal, quando ele segue o instinto, né, ele dificilmente passa do ponto. Né? É difícil para ele se exceder, porque ele está programado, né, exatamente para aquilo que ele precisa fazer. Né? Ele consegue passar do ponto em alguns casos, principalmente quando o ser humano decide meter o dedo. Né? Por exemplo, né, cavalos ou peixes, né, são capazes, de fato, de comer até morrer. Né? De comer até, de fato, se entalar e morrer. Né? Por quê? Porque na natureza, a comida deles é muito escassa, é muito difícil encontrar comida para eles. Então eles têm que ter esse instinto de ficar comendo o tempo todo, né, para poder, de fato, sobreviver. Só que aí chega o ser humano, bota o cavalinho lá no estábulo, né, começa a dar um monte de alfafa para ele, e o cavalo, enquanto o ser humano está dando comida, ele vai comendo, 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 comendo. E tem um negócio chamado cólica equina, que é quando um bolo alimentar encontra outro, ele morre. Né? Então, de fato, literalmente, até os animais conseguem, né, se exceder nos seus instintos. Mas o ser humano, como ele consegue alcançar meios, né, muito mais eficientemente do que os animais, ele frequentemente se excede nos seus instintos. Ele frequentemente faz mais do que ele deveria fazer com relação aos seus instintos. Ele passa do ponto, frequentemente. Por isso é bom a gente prestar atenção e é bom que a gente tenha, de fato, uma educação corporal, né, uma educação prática, né, dentro dessas áreas, né, para moderar e colocar esses instintos dentro dos seus devidos lugares. Dentro dos seus devidos lugares, esses instintos são muito bons. Dentro dos seus devidos lugares, eles são muito importantes, né, muito belos, inclusive. Né. Fora dos seus devidos lugares, eles podem causar danos, e às vezes danos terríveis. Beleza? Então, sobre quais instintos eu vou falar com vocês? Sobre quais instintos? Sobre quais aspectos da educação corporal eu queria falar com vocês hoje. Né? Os 2 primeiros são os mais básicos e voltados, de fato, para a faculdade nutritiva, né, que são a alimentação e o descanso. Né? Ambas voltadas, né, para as faculdades de nutrição e crescimento do corpo humano. A alimentação é aquela que é mais propriamente nutritiva, né, ela adquire, de fato, né, matéria, né, tanto para a produção de energia, quanto para a reestruturação de certos mecanismos dentro do corpo. Beleza? E o descanso é aquele momento, né, aquela função biológica na qual vai acontecer o processamento dessa mesma nutrição e quando vai acontecer a regeneração de certas estruturazinhas e às vezes até o crescimento, principalmente nas crianças, né, de outras estruturas, como por exemplo a estrutura óssea. A criança ela cresce de noite, tá, gente? Ela cresce enquanto dorme. Né? Por isso que ela dá essas pichadinhas. Né? Quando, às vezes você tem a impressão que ela vai dormir, ela acorda maior. Ela literalmente acordou maior, né? Porque ela processa, de fato, tudo isso durante o sono noturno.
beleza? Então, esses são dois dos nossos instintos principais voltados aí para a nutrição e para o crescimento, né? São instintos fortes, né? São instintos que de fato são muito necessários, né? Mas que devem ser colocados dentro de determinadas balizas, né? Que eu vou comentar com vocês ponto a ponto mais tarde. Queria conversar com vocês também um pouquinho sobre a atividade física propriamente, a educação física, digamos assim, das crianças. Alguns pontos que são interessantes, tanto para a formação integral quanto para a formação moral, né, que passam aí pela atividade física. Né? E, por fim, né, eu queria falar sobre o instinto mais tirânico que nós temos dentro da nossa biologia, que é o instinto afetivo sexual. Beleza? Esse aí, de fato, é violento, né, por motivos que eu vou comentar. Eu já comentei no aulão da estrutura, mas eu vou comentar de novo. Né? Esse aí é realmente assim, bastante violento, né? E se não for colocado dentro de determinados limites, né, ele pode causar danos muito sérios. Né? Ele pode causar coisas maravilhosas. Tá? O instinto reprodutivo, né, ele é, de fato, o fundamento biológico da família, né? E ele pode ser maravilhoso, ele deve ser maravilhoso, né? Mas se não colocado dentro dessas diretrizes, pode ser de fato, né, muito danoso, como os senhores sabem que pode acontecer, beleza? Então a gente vai passar por esses são os 4 tópicos que eu queria passar com vocês hoje. Alimentação, descanso, atividade física e eu não vou chamar aqui de educação sexual, gente, porque educação sexual é um problemaço, né? Esse negócio que o pessoal chama por aí de educação sexual é um problema, beleza? Mas eu vou falar sobre a orientação, de fato, da sexualidade, né? Para o seu fim honesto. É disso que a gente vai falar lá no final. Tranquilo daqui? Beleza? Então, comecemos. Né? Vamos começar, então, pela questão da alimentação. A primeira coisa que é importante sobre alimentação, aliás, a primeira coisa que é importante sobre qualquer um dos instintos que a gente vai passar aqui hoje, qualquer um deles. Né? O que é importante não perder de vista? Toda pulsão, todo impulso que existe ali dentro da estrutura humana existe com um propósito. Beleza? Ele tem um motivo pelo qual ele existe, um motivo pelo qual ele está lá. Beleza? Não é à toa que tá, não foi colocado ali a revelia. Não era, não é aleatório. Ele está ali por um propósito, ele está ali por um motivo. Né? E toda vez que a gente escapa muito do motivo pelo qual o instinto existe, né, a gente começa a entrar na seara da desordem. Beleza? A gente começa a entrar na seara do pecado, né? Na seara da desordem, da malícia, etc. E tal. Beleza? Por quê? Porque a gente está trocando coisas de lugar. Aquilo que era para uma determinada função, para uma função necessária, para uma função de manutenção da vida biológica, né, se torna, né, toma como alvo um outro fim. Beleza? E aí pode acontecer que ele possa, inclusive, né, causar dano àquilo que ele deveria servir. Né? Como, por exemplo, o caso da alimentação é um dos exemplos mais fáceis de ver. Beleza? Então, para que a gente não fuja, né, do objeto de cada um desses instintos, é interessante, né, que a gente passe pelo propósito de cada um desses instintos, né, enquanto a gente avalia cada um deles. Beleza? Então vamos começar com o propósito do apetite nutritivo, né? O propósito da nutrição. Qual que é a função? Para que a gente come? Beleza? E me parece que a função é bastante evidente. Né? Nós comemos para adquirir matéria para a função energética, né? E adquirir matéria para a função nutricional, que são as várias estruturas, né? Os vários tipos de matéria que constituem as nossas funções biológicas ordinárias. Beleza? Em outras palavras, gente, a gente precisa comer, né, para conseguir energia e para conseguir aquelas coisinhas que a gente sabe que são importantes. Às vezes não sabe muito bem para que servem, mas sabe que são importantes. Né? Então, proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, etc. Carboidrato é na parte energética, né? Mas essas coisinhas aí, né, que são os nutrientes, né, são justamente essas matérias específicas, né, que auxiliam na manutenção das nossas faculdades biológicas e no nosso crescimento, né, principalmente para as crianças, né, que vai para isso, para adquirir essas duas coisas que a gente come. Né? O que significa, gente? Né? Que toda vez que a gente come, né,
fugindo demais desse propósito básico, né, que é o propósito de fato de adquirir esse tipo de matéria para esse tipo de função, beleza? A gente é bom que acenda uma luzinha, né, vermelha na nossa cabeça para a gente saber que tem alguma coisa que não vai bem, tem alguma coisa que não é o normal ali. Né? Ah, professor, então a gente não pode comer nada que não seja absolutamente nutritivo? Pode, né? Mas tem um segundo critério que eu vou colocar mais tarde. Tem uma exceção, beleza? Tem uma exceção aí para a qual a gente pode recorrer, né? Quando a gente de fato vai comer alguma coisa que não tem tanto valor nutricional, né? Mas tem uma segunda função que a gente vai mencionar em breve, beleza? Agora, para a nutrição regular, para a nutrição da casa, para a nutrição das crianças, né, o mais importante é que a gente priorize isso aqui, beleza? É por isso, gente, que na verdade a busca de uma alimentação mais saudável, né, a busca de uma alimentação mais balanceada, não é um cacuete pós-moderno, não é um negócio de, não, para ficar fitness, e para ficar não sei o quê. É literalmente tentar dar à alimentação o fim que lhe é próprio. Né? O fim da nutrição é justamente adquirir esses valores específicos materiais. Né? Então, quando a gente começa a fugir demais da coisa, né? Quando, por exemplo, a criança começa a escolher demais o que come, né? Só come besteira, não come coisas que de fato são nutritivas, né? Não come coisas que são nutritivas porque não gosta, porque não quer. Tem alguma coisa ali que está errada. Né? Tem alguma coisa ali que está fugindo da sua estrutura normal. Beleza? Então, para a comida regular do dia a dia, o foco de fato tem que ser esse aí. Tem que ser uma comida que de fato, né, forneça a quantidade energética suficiente para a manutenção das funções corporais e forneça, né, um valor nutricional apropriado. Beleza? Junto a isso, entendeu? Junto a isso, nós colocamos também duas características importantes que é necessário que a gente comece a aplicar dentro de casa com relação à alimentação, que se refere à quantidade adequada, né, e horário fixo. Gente, é muito importante estabelecer horário para as refeições. Para as crianças, isso é muito importante. Existem duas coisas, e a gente vai falar sobre elas, né, que basicamente pontuam o ritmo de vida, né, do ser humano. Beleza? São os horários de acordar e dormir e os horários de comer. Beleza? Quando você consegue botar regularidade nessas duas coisas, só essas duas coisas, horário para acordar e dormir e horário para comer, né, você vai perceber que a casa vai começar a entrar dentro de um ritmo. Beleza? Por quê? Porque isso aí marca o ritmo biológico da pessoa. A pessoa fala, não, meu relógio biológico. O pessoal vocês escutaram já essa expressão, eu imagino. O relógio biológico é isso, né? É esse ritmo biológico que o seu corpo já entrou, né? Ele entrou já basicamente nesse movimento compassado, né? E ele sempre vai responder aquelas coisas naquele mesmo horário. Né? Então ele sabe que 6 horas da manhã ele desperta, então ele já desperta sozinho. Ele sabe que logo em seguida tem café da manhã, então logo em seguida ele está com fome. Né? Aí meio-dia ele sabe que tem o horário do almoço de novo, ele fica com fome de novo, né? Ele sabe que vai ser o momento da pausa, e pronto. Isso gera ritmo, isso gera estabilidade. Né? E essa estabilidade, ela permite a ordenação do resto da rotina. Né? Quando a criança sabe o horário para acordar, o horário para dormir, o horário para comer, né? Ela consegue colocar as outras atividades nos intervalos desses horários com facilidade. Agora, quando o horário para acordar é caótico, quando o horário para dormir é caótico, quando o horário da refeição é caótico, realmente fica muito difícil dela colocar as outras atividades no lugar. Por exemplo, né, se ela tem uma tarefa, se ela tem um dever para cumprir, mas ela não sabe que horas ela vai almoçar, é dificílimo para ela colocar um horário para começar a tarefa. Porque começar a tarefa passando fome é terrível. Né? Ter estudar com muita fome é uma coisa dificílima. Né? Então a coisa ela acaba aguardando o horário da alimentação e fica sem nenhum tipo de compasso. Beleza? Quando ela sabe direitinho quais são os horários, né, o corpo dela já está preparado para aquelas atividades prontas. Beleza? Então é muito importante colocar, né, o horário da alimentação. E é muito interessante, gente, porque às vezes a gente fala sobre essa questão de exigência, né, e obviamente a gente projeta a exigência na criança. Só que é uma exigência para nós também. Né? Nós precisamos começar a nos esforçar para cumprir com esses horários.
né, da mesma forma que a gente pode exigir, né, a pontualidade da criança, a gente precisa se exigir também de nós mesmos, né, para que as coisas comecem a acontecer no horário apropriado. E que a criança saiba, né, que naquele horário vai ter ali aquela comida, né, prontinha, no horário certo e tal, porque logo em seguida é o horário do dever, porque logo em seguida é o horário do não sei o quê, e pronto, e assim por diante. Beleza? Então é muito importante para essa organização biológica, para esse relógio biológico, né, começar a se adequar a uma rotina ordenada, né, que exista um horário fixo, né, para as refeições, principalmente as refeições principais. Beleza? Isso é muito importante. E sobre a questão da quantidade adequada, né, é aquela quantidade própria para a pessoa que vai estar, de fato, se nutrindo. O que é que significa, gente? Que variando, né, que essa quantidade ela vai variar de acordo, né, com as necessidades nutricionais da pessoa. Por exemplo, né, digamos que o seu esposo, sei lá, né, seja um peão de obra. Né? Ele trabalha na obra o dia inteiro. Obviamente, por causa da quantidade de gasto de energia dele, ele vai comer um pouco mais do que a média. Né? O prato de peão, né? Como se os peões fossem gulosos. O peão não é guloso. Né? Ele trabalha que nem um condenado. Né? Lá na nossa chácara a gente passa a manhã inteira na roça. Né? A gente precisa comer. A minha esposa fica brigando com a gente para a gente não ficar sem comer, porque a gente pode passar mal. Né? Então, assim, uma atividade de uma exigência maior, de fato, ela vai incorrer, né, numa necessidade nutricional maior. Né? Eu tenho um aluno, por exemplo, meu, que ele nada 3 a 4 horas por dia, todos os dias, de segunda a sábado. Ele é um nadador, o menino realmente nada pra caramba. Né? Esse menino, ele está justificado que ele se alimente com um pouco mais de fartura. Então, ele realmente gasta muita energia, né, durante o dia todo, da semana inteira. Né? Ele gasta muita energia e, por isso, né, é justificável, né, que ele se alimente um pouco mais. Mas qual que é a medida que é apropriada? Né? A medida apropriada, né, é um pouquinho abaixo do desejo. Essa é uma regra interessante, né, que é legal da gente manter, né, para medir, né, o que a gente dá ou não, né, para criança. Um pouquinho abaixo do que se quer. Por quê? Porque o impulso, né, o impulso nutritivo, ele vai sempre jogar para a gente para o máximo possível. Por quê? Porque o corpo, ele funciona exatamente da mesma maneira que o corpo dos animais, gente. E o corpo dos animais, ele pensa assim, ele não sabe com a próxima vez que ele consegue comer. Né? Então ele tenta comer o máximo possível na primeira oportunidade. Tranquilo? Então, na verdade, a gente de fato tende ao excesso. Beleza? Então, qual que é a medida? A medida é assim, ficou satisfeito, assim, já passou a fome, beleza, ali se para. Com relação às crianças em particular, né, a medida é uma bolacha a menos do que ela deseja. Entende? Ela quer comer o pacote inteiro de bolacha. Beleza, vamos comer ali umas 5 bolachas. Né? Ela quer comer 2 pratos. Calma, meu filho, um prato é o suficiente. Né? Ela quer botar 5 colheres de arroz, bota só 4. Né? E assim por diante. Né? Sempre um pouquinho abaixo do desejo. Qual que é a exceção? Né? A exceção, né, são aquelas crianças, de fato, que têm uma dificuldade nutritiva particular. Né? E aí a mãe, né, vai ter que prestar atenção, né, para ver se a criança não está comendo menos do que o necessário. Beleza? E aí ela vai ter que forçar um pouquinho a criança a comer um pouco mais do que ela quer. Beleza? Mas o ponto central que a gente tem que prezar durante a semana, né, durante a nutrição regular, é valor energético, valor nutricional, quantidade adequada e horário correto. Beleza? Esse é o ritmo que deve se imprimir, né, dentro de casa para a nutrição. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Agora, no que isso toca a formação moral da criança? Isso é muito interessante, porque a alimentação, ela de fato, ela lida com duas coisas importantes, que é o impulso e o prazer. Beleza? Ela movimenta, né, a vontade e ela lida, né, de uma forma bastante particular com o apetite sensível do prazer. Tudo que toca no prazer acaba tocando na vida moral. Tudo que toca no prazer acaba tocando na vida moral. É impressionante. É uma regra de ouro. Tranquilo? Sendo assim, né, é importante que se bote certos limites dentro da função nutritiva, né, justamente, né, para que não se exceda, né, o que é apropriado, né, dentro
da vida moral, né? Não se exceda, né, o que é apropriado para aquele prazer específico, né, dentro de cada uma das funções. Beleza? Tranquilo? Quais são os aspectos, né, que vão tocar a vida moral da criança no sentido nutritivo? Beleza? Dentro da alimentação, a gente pode trabalhar, né, duas das virtudes cardeais, e são as duas, particularmente, que são voltadas para os afetos, para os apetites, beleza? Que são a temperança e a fortaleza. De que maneira, gente? Quais são o cerne dessas duas virtudes, né, cardeais, virtudes principais? Né? A temperança é a moderação do apetite. Né? A moderação é você colocar o apetite dentro da medida do honesto. Beleza? Geralmente, né, o apetite concupiscível, né, com uma única exceção, que é a virtude da mansidão, que é anexa da temperança, mas lida com o irascível. Fora essa, né, as outras vão lidar de fato com o concupiscível, com aquilo que é mais voltado para mais voltado justamente para o prazer, para as coisas voltadas de fato para os apetites concupiscíveis. Beleza? A fortaleza já vai ser o direcionamento, né, do apetite irascível para o bem real. Beleza? Essa vai ser a grande diferença aí entre a temperança e a fortaleza. A temperança vai moderar o apetite, a fortaleza vai direcionar o apetite para o bem real, particularmente o apetite irascível. E como que a gente pode treinar a temperança e a fortaleza a partir da alimentação, a partir da função nutritiva? Muito simples. Né? Como a função nutritiva lida com o prazer, né, a temperança vai ser treinada dentro da alimentação, moderando o prazer sensível para o bem honesto. De que formas? Nós temos algumas formas bastante específicas. A primeira delas é não comer só do que se gosta. Isso aqui é muito importante. O que acontece? Toda vez, né, que a gente dá para a criança tudo o que ela gosta, né, ela só come o que ela gosta, ela só come o que ela quer, ela só come o nugget, ela só come sei lá, né, o chocolate, ela só come o bolinho, ela não come o feijão, ela só come o que ela gosta. O que você está falando para o apetite sensível dela? Né? Você está falando para ele que, de fato, a vontade vai ceder toda vez que ela pedir. Então, toda vez que o prazer exigir, toda vez que o desejo exigir, você vai ceder. Beleza? Isso é um problemaço para a criança. Está escravizando ela ao seu apetite compulsivo. Então, a primeira regra de ouro para o treinamento da temperança é não vai comer só do que se gosta. Existe uma contraparte, né, que é o treinamento da fortaleza, né, que é comer daquilo que não se gosta. Beleza? Precisa das duas partes. Uma vai treinar a temperança, né, moderando o desejo de comer aquilo que se gosta, né, e o outro vai treinar a fortaleza, obrigando a comer aquilo que se não gosta. Como é que a gente treina os dois ao mesmo tempo, gente? Muito simples. A criança vai comer daquilo que é servido. E aquilo que é servido vai ter como propósito principal aquilo que a gente viu no ponto anterior. Né? Vai ter como ponto principal o valor nutricional e energético. Beleza? Tranquilo até aqui? Depois, né, além dessa questão de não comer tudo que se gosta, né, e comer daquilo que se não gosta, e treinando-se ali a fortaleza e a temperança simultaneamente. Né? Vai se comer dentro do horário previsto. Isso treina, de novo, tanto a fortaleza quanto a temperança. A fortaleza, porque ela pacientemente vai esperar. A paciência é uma das virtudes constituintes da fortaleza. Tá? Ela pacientemente vai tolerar o desconforto da fome enquanto não for hora da alimentação, beleza? Né? E a temperança, porque ela vai moderar os apetites nutritivos dela para os horários específicos. Colocou-se um limite de tempo, beleza? E o último, que esse é só para temperança, é de fato a questão, de novo, da quantidade. E, gente, é interessante. Essa questão de não comer só do que se gosta, né? Comer no horário adequado e na proporção adequada, são as três curas para o vício da gula. Né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas existem três tipos de gula. A gente pensa que o único vício de gula, né, é justamente o comer demais.
entendeu? Comer muito. Mas, na verdade, existem três formas de gula. Existe o comer fora de hora, existe o comer demais e existe o comer só daquilo que você gosta. Os três são vícios de gula, né? Os três são desordens na questão da alimentação. E justamente por quê? Né? Porque está voltando a nutrição para o prazer. Uma regra de ouro para vocês: toda ação que tem como fim último o prazer é em si mesma pecaminosa. Ah, pessoal, não pode fazer nada visando só o prazer? Nada. É isso mesmo. Não pode fazer nada que vise exclusivamente e diretamente o prazer. O prazer, gente, o prazer então nunca pode acontecer? Pode, gente. Mas o prazer é sempre uma coisa acessória, né? Uma coisa um acompanhamento de uma ação ordenada que tem um fim nobre. Beleza? Aí, de quebra, ainda por cima, tem um prazer ali para estimular a vida afetiva a buscar aquele bem. É só isso. Beleza? Mas ele é sempre secundário, ele é sempre um bem secundário. Ele nunca pode ser o bem principal que se busca ali. Beleza? Qual que é a exceção, então, para a questão da função nutricional da alimentação? A exceção, gente, é o que a gente chama de eutropélia, né? A gente tem falado bastante lá no perfil, então talvez o senhor já tenha ouvido falar disso, né? Mas eutropélia é a virtude que preza pela formação do vínculo comunitário. O que acontece, gente? Frequentemente, né, uma vez por semana, né, a família vai se reunir, preferencialmente no domingo, né, para formar vínculo comunitário, para ter prazer junto, né, para desfrutar da companhia uns dos outros e também, pode ser, né, desfrutar de uma comidinha particularmente saborosa, beleza? Nesses momentos em particular, gente, o objeto principal da ação já não é mais a nutrição. O objeto principal da ação é a formação do vínculo comunitário daquela família, beleza? Sendo assim, né, não tem problema que a comida ali seja mais gordinha, né, seja mais açucarada, seja mais salgadinha, né, seja um churrasquinho, seja uma comida, uma macarronada, um negócio mais gostoso, etc, e tal. Ali não tem problema. Por quê? Porque ali o objetivo, de fato, é que aquela família, né, desfrute de um prazer comunitário, se alegre ali, né, na companhia e na presença uns dos outros, né, e assim, né, forme memórias, né, importantes, forme vínculos importantes entre si, né, para que cresça entre eles o amor e a convivência fraterna. Beleza? Nesses casos em particular, tudo bem. Pode rolar uma comidinha mais interessante, né? Ali não se preocupa tanto com a nutrição, né? E se preocupa um pouco mais, né, com, de fato, né, a alegria que aquela comida vai trazer. O último detalhe breve que eu queria colocar, né, é o ponto de que a alimentação ela tem uma ligação muito grande com a memória afetiva. Né? Então, que tenha uma comida gostosa, cheirosa, bem feita, não precisa ser gorda, tá, gente? Mas uma comida bem feita, né? Quentinha, feita na hora, gera memórias afetivas importantes da criança para com o seu lar. Mães, né, eu vejo que tem muitas mães aqui, né, mães, que a mãe seja a fonte dessa comida quentinha e gostosa é uma coisa muito interessante para a criação de memória afetiva com relação, né, aos pais, com relação particularmente à mãe. Né? É por isso que a gente tem uma certa alegria quando fala, nossa, né, que saudade da comida da minha mãe. Por quê? Porque aquele prazer que a gente tem na companhia da nossa mãe se mistura com o prazer que a gente lembra, né, da comida gostosa, bem feita, do zelo que ela tinha de fato em preparar aquela comida bem feita para nós e gerar aquele prazer até gastronômico na nutrição. Né? Aquele detalhe do zelo, detalhe do cuidado, do requinte, né, é uma coisa que gera memórias afetivas. E é verdade também. Né? Desculpa, eu sei que talvez alguma das senhoras viva, né, uma condição diferente e tenham, né, diversas dificuldades. Mas o fato é que se não é a mãe que faz, né, a memória afetiva não vai ser direcionada a ela, né, vai ser direcionada à pessoa que de fato fez. Né? Então, se outra pessoa, né, regularmente faz a comida quentinha para o seu filho, né, não se espante se a memória afetiva dele for relacionada a essa pessoa, né, e não a você. Eu sei que é trágico, gente, mas assim, é assim que funciona, de fato, né, o mecanismo, o organismo ali, né, da criança, né? E nosso, em geral, beleza? É por isso que a gente tem uma memória afetiva muito forte para aqueles lugares que tem a comida que a gente gosta.
né? Que a gente lembra daquele lugar que a gente comia quando saía da faculdade, ou aquele lugar que a gente comia quando a memória sensível está muito ligada ao paladar e ao olfato, né? Que são os sentidos mais importantes ali, né? Principais com relação à alimentação. Beleza? Tá aqui, gente? Tranquilo? Eu tô correndo um pouquinho, né? Porque tem muita coisa para falar. Deixa eu ver, acho que tem alguma coisa no chat. Ah, a Kelly pediu para repetir os 3 tipos de gula. Então, gente, os 3 tipos de gula, né, caso vocês queiram saber a fonte, né, tá aqui nesse livrinho chamado Compêndio de Teologia Cética e Mística, né, do Adolfo Tanqueray. Ele explica bastante bem isso aí, né? Os 3 tipos de gula são a gula do excesso, comer mais do que se deve, a gula da comida fora de hora, né, você comer fora do horário de refeição, ficar beliscando, né? É gula também, beleza? E a gula do requinte, que ele chama, né? Que é você querer comer só aquela comidinha que você gosta e só daquele jeitinho e não sei o que, ó, blá. O que é isso? É você buscar excessivamente o prazer na comida, né? Você se preocupar demais com o prazer, né? Gente, a comida bem feita, ela é prazerosa, né? Ela é gostosa, ela é boa, né? Você ficar querendo só exatamente aquele negocinho, já tinha uma criança que só come um nugget, que só come... Eu tinha um amigo, né, que ele, de fato, assim, quando a gente era mais novo, ele só comia, né, arroz, batata frita e bife. Ele só comia pizza de calabresa. E era sempre um problema, toda vez que ele saía de casa, porque era um problema para escolher a comida, porque ele não comia nada que não fosse do jeitinho. Isso é gula, né? Por mais que a pessoa não coma muito, isso é gula, beleza? Então é importante a gente atentar para isso aí. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha. Vamos então. Calma aí que não. Vamos então para a questão do descanso, beleza? Da mesma maneira, nós precisamos atentar aqui para o propósito, né, desse instinto presente ali na estrutura humana, beleza? Como a gente tem que atentar para o propósito, né, é importante que a gente entenda, né, qual que é a função do descanso e do sono dentro do organismo. A função são essas duas aqui, gente, né? É repor as energias, é ótimo, né? As energias, né, através do processamento daquilo que foi adquirido pelo processo nutritivo, né, e a regeneração das estruturas, né? Gente, nós somos seres materiais, né, e pela própria condição natural da matéria, né, as nossas estruturas elas degradam, elas vão se lascando durante o dia, né? Qualquer coisa que você mexa demais vai deteriorando, né? Principalmente coisas que são mais macias, né? Se você pega um negócio que é macio e fica passando o tempo todo, ele vai degenerando. O nosso corpo é igual, né? Como nós nos movemos muito, como está tudo circulando aqui dentro de nós e tal, a matéria ela vai degradando, né? As estruturas vão desencadeando, né? Fica tudo laxo, né? Precisa de um momento, de um processo biológico específico que recoloque as coisas no lugar, né? Que regenere as estruturas, né? Isso é o que a gente chama propriamente, né, de descanso, particularmente, né, no que concerne ao sono noturno. O ponto principal, gente, se eu pudesse escolher um ponto para vocês lembrarem ali sobre a questão do descanso, seria isso, né? O descanso, por excelência, é o sono noturno. Beleza? Muito mais que os intervalinhos, muito mais do que os entretenimentos, muito mais do que qualquer outra coisa, né? O descanso por excelência é o sono noturno. Por quê? Porque é no sono noturno que vão acontecer aqueles processos biológicos específicos de reposição de energias e regeneração das estruturas, né? Existe um ponto, né? A gente precisa chegar numa espécie de ápice, né, do processo de sono para que aconteçam esses processos biológicos. E eles não acontecem fora desse processo. Não acontecem. Então, essa ideia meio maluca, né, de que será que eu vou tomar um litro de café, né, ou que eu vou tomar energético, ou que eu vou fazer uma meditação, ou que eu vou fazer não sei o que e vou repor as minhas energias, e não sei o que, e vou compensar o sono noturno, é bobagem, beleza? O sono por excelência é o sono noturno. E se eu pudesse dar uma dica fundamental sobre o sono noturno, é ressaltar a palavra noturno. Né? Gente, tem umas idiotices, tem umas bobagens, entende? Que circulam por aí, né? Falando que não, né? Que
a gente funciona bem durante a noite, né? A gente trabalha melhor de noite, e não sei o quê, e lá, 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 lá. Isso tudo é bobagem, tá, gente? Nosso organismo expressamente diurno. Não tem nada nele que determine a qualidade e capacidades de seres noturnos. Nada. Né? Os nossos olhos, as pupilas dos nossos olhos, elas são feitas de fato para a luz diurna, elas não funcionam bem com a luz noturna, fica tudo embaçado, fica tudo pardo, né? A gente não vê direito de noite, a gente começa a ficar com sono, a gente começa a ficar meio estranho, né? A noite não é feita, nada de bom acontece entre meia-noite e 5 horas da manhã. Entende? Nada. A regra de ouro é essa, não tem essa. Né? A noite é para dormir. A gente sabe, né, que a gente tem uma vida muito corrida, que a gente tem várias atividades, que às vezes o único horário que a gente tem, por exemplo, para estudar, para ver uma aula, é às 9 horas da noite, não tem problema. Né? Mas é bom que a gente separe um intervalo dentro da noite para, de fato, dormir. Né? É muito importante, fundamental dormir. Se a gente precisar sacrificar, né, outras coisas para dormir bem, é recomendável, de fato, que se sacrifiquem essas coisas para conservar, né, a sacralidade aí do sono noturno. Nada vai substituir, né, o sono noturno. Um detalhe aí para o pessoal, só para convencer bastante os senhores disso. Um detalhe interessante aí para o pessoal que acha que trabalha bem. Não, mas eu estudo melhor de noite. Eu trabalho melhor de noite. Então eu trabalho aí, né, da meia-noite até as 3 da manhã. E não sei o que lá, e eu trabalho melhor. Você sabe por que você trabalha melhor de noite, meu filho? Porque o seu corpo é feito para o dia. Né? Pessoal, não faz o menor sentido. Né? Se o corpo é feito para o dia, como é que eu trabalho melhor de noite? Simples. Né? Quando você não está dormindo às 2 da manhã, o seu corpo entende que você está numa situação de perigo. O seu corpo entende que você está numa situação de tensão. Você está tendo um problema. Né? Você está tendo alguma coisa, está sendo perseguido por um predador, você está com escassez de comida, você está com alguma coisa que está impedindo você de dormir no horário certo. E aí o que ele faz? Ele libera um monte de adrenalina dentro do seu corpo. Você fica meio ligadão. É aquela sensação de estar ligadão no meio da madrugada. Né? Aquela sensação de estar meio alerta, né? Meio, uns olhos meio arregalados e tal. Aí as pessoas acham que isso aí, né, é um bom estado de trabalho. Né? Gente, isso não é um bom estado de trabalho. Você fica mais ligadão, mas a sua cabeça não está funcionando da maneira regular que ela deveria estar funcionando. Né? E pior, você está se esgotando ao ponto de que o sono seguinte não vai ser tão reparador quanto o anterior. Beleza? Não vai ser tão reparador quanto aquele que seria feito no horário correto. Então, não, eu sei que você fica ligadão de madrugada, meu filho, eu sei disso. Mas não é uma boa ideia. Beleza? Então não pode de fato se privar do sono noturno. Então, de fato, precisa ter horário para dormir e horário para acordar na casa, e esses horários eles precisam ser cedo. Eu sei que às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, agora mesmo estamos trabalhando a essa hora da noite, né? Mas principalmente para as crianças é indispensável que exista um momento para dormir cedo, né? E um momento para acordar cedo. Uma coisa importante, gente, né? É durante o sono também que se processam os hormônios de crescimento. Né? Então a criança que dorme pouco, ela tem dificuldade, né, falando das crianças, ela tem dificuldade em desenvolver, de fato, as suas funções biológicas, inclusive as suas funções ósseas e motoras. Né? Então, é indispensável, de fato, que ela se alimente bem e que ela durma bem, para que ela se desenvolva bem. Né? Gente, a criança que ela come bem, come bastante, principalmente come proteína, né? E não que a proteína seja a única coisa importante, né? Mas para o crescimento a proteína é mais importante. Proteína e cálcio. Né? A criança que come bem, né, e dorme bem, ela tende a ser mais alta, né? Porque de fato ela cresce mais. Né? Então é muito importante que se estabeleçam, né, os horários para o sono noturno, né, e os horários, né, para acordar cedinho e fazer de fato o dia render. Beleza? Sobre a questão da formação moral, gente, beleza? Tem 2 pontos em particular que são indispensáveis, né, para essa ordenação, né, que concernem diretamente a vida moral. A primeira é a função do descanso dentro da educação para a laboriosidade, que é uma das virtudes anexas da fortaleza. Beleza? A laboriosidade é essa nossa capacidade de direcionar os nossos impulsos irascíveis para o trabalho. Beleza? Professor, mas o que o descanso tem a ver com o trabalho? Simples, gente.
né, o descanso ele é a natural e justa recompensa do trabalho, né? Ele é justamente essa espécie de prêmio que a gente recebe depois do trabalho. E é engraçado, gente, quando o descanso é bem colocado após o trabalho, né, ele inclusive dá mais prazer, né? É muito engraçado, eu uso esse exemplo sempre, os meus alunos sempre riem, né, os alunos jovens, né, meus alunos adolescentes. Eu falo, cara, você já passou um dia inteiro assim ralando, ralando mesmo, se esforçando muito, né, trabalhando, penando, tal, não sei o que, blá, 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 e aí chegou no fim desse dia, você tomou uma ducha, né, tomou um banho, né, e deitou assim no sofá. Vocês já passaram por essa experiência? Aí eles riem, né, e falam, ah, sim, você fala, não sei o que, né? É ou não é prazeroso, né, você chegar no fim do dia, você ter de fato ganhado o dia honestamente, como dizia meu pai, né, ganhado o dia honestamente, chegar no final, tomar um banho e dar aquela relaxada, aquela mesmo que seja só uns minutinhos, né, só aquela relaxada, assim, rapidinho em cima do sofá, é gostoso ou não é? Por quê? Porque, de fato, o descanso, ele é uma espécie de prêmio do trabalho. Aquele que, de fato, trabalhou honestamente tem direito a um descanso, tem direito àquele prazerzinho, né, de relaxar no final, né, sabendo que cumpriu com o seu dever, né? Isso é muito interessante, gente. Por quê? Porque, às vezes, dentro da educação das crianças e da educação principalmente dos jovens, né, as pessoas esquecem, né, que o descanso requer primeiro o canso. Né? Para de fato você tenha direito a descansar, você primeiro precisa cansar. Entendeu? Então é importante que exista uma proporção aí entre o descanso e o trabalho, né? E que o trabalho seja a parte majoritária. Uma coisa importante que eu queria comentar, né, é um ponto que é uma pedra de toque no meu trabalho, eu gosto muito de ressaltar isso aqui. Existe uma mentira fundamental que as pessoas contam com relação ao trabalho, né? E essa mentira fundamental é que o trabalho é uma coisa ruim, é um mal necessário, beleza? E o descanso é a coisa boa. O descanso é aquilo que é, né, verdadeiramente bom, né, verdadeiramente maravilhoso. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Beleza? Na verdade, né, aquilo que a gente vai fazer de mais maravilhoso, produtivo, interessante, aquilo, as marcas que a gente vai deixar no mundo, os frutos da nossa inteligência, da nossa vontade, mesmo da nossa potência motriz, né, as coisas que nos fazem propriamente humanos, entende? São os frutos do trabalho. Né? Mas só para deixar claro, deixa eu fazer uma distinção aqui entre o trabalho real, né, e o que as pessoas chamam de trabalho hoje em dia. Sabe o que é trabalho, gente? Trabalho, né, é uma ação propriamente humana que mobiliza as suas faculdades principais, a saber, vontade, inteligência e potência motriz, e que gera efeitos que não estariam lá se aquele ser humano não estivesse. Isso é trabalho. Então, toda vez que você realiza uma ação, você usa a sua cabeça, né, para fazer aquela ação da melhor maneira possível, você mobiliza sua vontade, você escolhe fazer aquela ação, né, usa seu corpo para fazer aquela ação, né, e tal. E aquilo gera um efeito que não estaria lá sem que você de fato estivesse presente. Isso chama-se trabalho. Não tem absolutamente nada a ver com remuneração financeira. Nada. Não tem nada a ver com remuneração financeira. Trabalho não é o que é pago. Beleza? Não é. Né? Trabalho é aquilo que é uma ação propriamente humana, que gera efeitos que dependem da existência daquele ser humano para existir. Ou seja, gente, né, uma mãe, por exemplo, que trabalha para a educação dos seus filhos em casa, ela está trabalhando ou não? O que vocês acham? Gente, é óbvio que ela está. Não só está, como ela está fazendo um trabalho mais nobre, né, do que o camarada lá que fica batendo, né, documentos aleatoriamente e desinteressadamente numa cabine de serviço público. Fica lá batendo documentos e tal. Quem está fazendo o trabalho mais nobre aí? Gente, essa mulher, ela está dedicando toda a sua função intelectiva, toda a sua função volitiva, toda a sua função motriz ali para gerar o efeito da educação do próprio filho, né? Isso não é trabalho. Isso não é, de fato, algo que gera um efeito real e concreto, né, de uma nobreza infinita. É óbvio que isso é trabalho. Né? Um pai de família que zela ali pela a estrutura da sua casa, conserta uma pia, né? Cuida dos seus filhos, leva os seus filhos. Isso não é trabalho. Um jovem que estuda, dá para gerar em si mesmo a autoformação, né, e se dedica àquilo ali. Aquilo não é trabalho. Né? Gente, tudo isso é trabalho. Tudo isso gera, de fato, efeitos permanentes, né, que não existiriam sem a existência do ser humano.
né? Percebem isso aí, gente? São marcas do espírito na realidade. O fato de você ganhar dinheiro por isso é um acréscimo. De fato, nós fazemos muitos trabalhos, né, cujo um dos objetivos é ter uma remuneração financeira, beleza? Mas é muito triste quando o nosso trabalho se reduz a isso. O nosso trabalho é só ganhar uns trocados. A pessoa que, de fato, né, reduz o seu trabalho, a sua missão, a tarefa dada por Deus na Terra, naquilo que ela vai, de fato, colocar a sua vontade, a sua inteligência a serviço dos homens, da igreja, de Deus, né, da sua família. Né? A pessoa que reduz a isso, aos trocadinhos que ela ganha no final, realmente, essa aí vai detestar o próprio trabalho e rezar para o fim de semana chegar mais cedo. Por quê? Porque ela não vê valor no seu trabalho. Ela não vê um porquê, ela não sabe por que que ela de fato está se dedicando àquilo ali. Beleza? A pessoa que vê valor no trabalho, ela vê valor na sua remuneração e no fruto que ela está dando para as pessoas. É, por exemplo, o caso, né, de, sei lá, de um dono de restaurante que vê ali as famílias comendo no seu restaurante e a boa comida sendo oferecida para as pessoas saindo felizes, né, porque comeram bem e foram bem atendidos e tal. Esse cara, obviamente, ele vai querer ser pago, né? Mas ele tá, na sua simplicidade, tá vivendo uma espécie de vocação. Ele está servindo as pessoas, né? É uma vocação, inclusive, sacerdotal, tá, gente? Né? Muito interessante, né? Mas eu não vou entrar muito aqui. Mas o ponto aqui que eu queria falar é ressaltar a maravilha e a beleza do trabalho, né? O descanso, ele é uma recompensa necessária para repor as forças. O verdadeiro descanso, né, é aquele que nos coloca de volta as energias para que a gente possa voltar a fazer aquilo que realmente importa, né, que é gerar frutos no espírito, né, que é gerar, de fato, trabalho, né, que é gerar coisas boas para as pessoas, para a família, para o mundo, para a igreja. Né? Gente, né, que coisa maravilhosa é você saber que você é importante para as pessoas porque você gera coisas santas para elas. Isso é bom. Você dormir 2 horinhas numa rede é agradável, mas não é maravilhoso, não é fantástico. Né? Até o cachorro faz isso. Né? É uma benesse, uma pequena recompensa honesta e necessária. Beleza? Mas quando a gente trata o descanso como uma recompensa justa do trabalho, né, a coisa começa a entrar, né, numa certa ordem. Beleza? Coisa importante aí, gente, sobre esse jogo de trabalho, né, e trabalho aqui entendo-se, estudo, serviço à família, formação e trabalho remunerado, tudo isso. Né? Qual que é o jogo interessante da proporção? Né? Algumas pessoas pensam que a proporção de trabalho e descanso é 1 para 1. Né? Então a criança, né, ela trabalhou 4 horas de manhã, né, ela estudou 4 horas de manhã, ela vai descansar a tarde toda. Né? Gente, essa não é a proporção normal do trabalho. Uma pessoa que se alimentou bem e dormiu pelo menos ali as suas 7, 8 horas de sono, né, ela tem capacidade de render quase que o dia todo. Né? Qual que é a proporção prática do trabalho? Né? Eu costumo fazer uma brincadeira, é uma brincadeira, não é uma afirmação científica, tá, gente? Né? Uma brincadeira de que a resposta está na Bíblia. Né? Em Gênesis capítulo 1. Né? Qual que é a proporção? Né? 1 para 6. Você trabalha 6 e descansa 1. Né? Então você trabalha mais 6 horas, descansa 1 horinha. Depois trabalha mais 6 horas, descansa mais 1 horinha. É isso. Né? E a proporção é mais ou menos essa mesmo, tá, gente? Né? De fato, se pode render muito mais antes de ficar descansando. Você não precisa descansar a tarde inteira porque você trabalhou a manhã inteira. Né? Você trabalha a manhã inteira, descansa um pouquinho, dá aquela regenerada, né? Almoça, dá aquela descansadinha depois do almoço, 1 horinha, né? E volta a trabalhar, e volta a render, e volta a estudar, e volta a servir a casa, e volta, no caso das crianças, a ajudar com as funções domésticas, né? E melhorar nos seus estudos, ampliar a sua formação, etc. E tal. Beleza? Então, a proporção não é essa. Então, assim, uma recomendação que eu faço fortemente para as mães, né, é parar de premiar, principalmente o adolescente, né, por 4 horinhas de estudo no colégio, né, premiar com 6 horinhas de videogame de tarde. Entende? Por favor, meu filho, para com isso. Não é essa a proporção de trabalho e descanso. O normal é que você trabalhe regularmente todos os dias da semana, né, e você tem um descansinho um pouco mais eutropélico, né, mais divertido no domingo. Né, no fim de semana, ali tá pronto, ali tem um diazinho mais tranquilo. Né? O resto a gente rende. Né? O resto a gente coloca as nossas faculdades para gerar bens para Deus, para a igreja, para os homens e para as pessoas. E para a nossa família.
né? O resto a gente está ali querendo, de fato, produzir, fazer coisas, né? Dar utilidade para os nossos dias, né? E essa é a justa proporção, né? Porque senão a gente pode cair, de fato, né, no vício da preguiça. Beleza? Gente, e o vício da preguiça é muito engraçado. Às vezes a gente trata o vício da preguiça como se fosse uma espécie de exigência moral externa. Né? Tipo, preguiçoso, né? Você tem que fazer isso, senão você vai ser um safado, preguiçoso, tal, blá. Mas, na verdade, é exatamente o contrário, né? E é das coisas mais trágicas que existem. Entende? É basicamente o seguinte: a brincadeira que eu faço é como se você tivesse na sua mão, né? Em uma das mãos, você tem o fruto do seu trabalho, o fruto da sua vocação, o crescimento da sua intelectualidade, o crescimento da sua potência física. Você tem todas essas coisas maravilhosas que você pode fazer, beleza? E aí chega o coisa ruim. Né? Chega o inimigo da obra de Deus. E vira para você e fala: Olha, né, eu tô vendo que você tem aí os frutos de uma vocação verdadeira, né? Os frutos da sua inteligência, da sua vontade, né? E do seu corpo. Né? Eu tô vendo que você tem essas coisas maravilhosas aí na sua mão. Mas olha, eu tenho uma coisa legal também. Né? Eu tenho uma coisa que é até mais legal. Né? Que é 3 horinhas a mais babando no travesseiro. Olha, não é mais legal isso aqui? Entende? Por que você não faz o seguinte? Você me dá isso aqui, né? E eu te dou isso aqui. Né? Você me dá os frutos reais da sua vocação, você me dá as capacidades intelectivas e formativas que você tem, e eu te dou 3 horinhas babando no travesseiro. Né? Olha que troca legal. Né? E o cara vai e faz a troca. Gente, falando assim parece estúpido, né? Parece estúpido. Porque na verdade é. De fato, é uma troca estúpida. Né? A troca da preguiça ela é estúpida. Você troca basicamente tudo que você poderia estar fazendo de bom, né? Até para você mesmo. Entende? Até para a tua própria salvação, para o teu próprio desenvolvimento. Você troca aquilo por literalmente nada. Por literalmente nada. Troca aquilo por não fazer nada. Por jogar o tempo fora. Gente, olha que interessante. O jovem que passa o dia inteiro, acorda 11 horas da manhã. Né? Ele literalmente trocou o dia dele. Era o que ele tinha para fazer coisas. E ele trocou para ficar inconsciente. O dia dele passou, é um borrão preto na cabeça dele. Não é nada. Sumiu o dia dele. E ele acha isso o máximo. Né? Parece piada, mas é justamente o coisa ruim que o capeta fazendo essa troca. Né? Oferecendo nada e em troca recebendo os melhores, o grosso da vida da pessoa. Né? O grosso da vida que ela poderia estar fazendo coisas maravilhosas e interessantes. Né? Essa é a troca da preguiça. Esse é o problema da gente dar assim, um valor indevido ao prazer do descanso. Né? É esse o vício que nasce dali. E é isso que a gente precisa, de fato, impedir, né, nos nossos filhos. A gente tem que botar. Não, o descanso ele é o apropriado, a recuperação de energia para que a gente possa voltar a fazer coisas maravilhosas no trabalho. Né? Coisas maravilhosas, de fato, naquilo que a gente vai render para o mundo e para as pessoas. Entende? E deve ser feito na devida proporção. O último comentário que eu queria fazer sobre isso aqui, gente, é a questão. Até saiu é a questão, né, de como definir os intervalos. Gente, tudo bem, né? Quando a gente descansa, quando a gente dorme, né, a gente recupera energias e durante o dia a gente vai fazer um monte de coisa. Tudo bem. Mesmo assim, realmente é importante que se coloque intervalos ao longo do dia para dar aquela respirada. O mais importante deles e o mais óbvio é o intervalo do almoço. A gente vai parar para comer alguma coisa, dar aquela digerida e tal, e dar aquela. Mas tudo bem. Né? Às vezes na metade da manhã, na metade da tarde, se tem uma atividade muito exaustiva, você pode dar aquele intervalinho de descanso, aquele cafezinho da tarde ali, né, para a criança, no meio dos estudos, tudo bem, não tem problema. Agora, uma coisa importante, e que as pessoas frequentemente, os pais frequentemente dão uma vacilada, né, é sobre que tipo de atividade colocar, né, nesse intervalo. Beleza? E para isso eu queria falar brevemente para vocês sobre a diferença entre descanso e entretenimento. Beleza? Gente, descanso, então, intervalo de descanso é uma atividade leve, que não estimula os afetos, que não excita, que não deixa a gente muito empolgado e que não faz a gente se mexer demais. Beleza? Isso é descanso. Aquelas atividades que são muito legais, são muito bacanas, são muito divertidas, mexe muito com os afetos, agita demais, né? O nome disso é entretenimento, beleza? O nome disso é, de fato, você buscar uma espécie de prazer sensível dentro de uma atividade lúdica.
beleza? Isso não é descanso. E isso não serve para o intervalo durante o dia, beleza? Tranquilo? Então, coisas como brincadeiras, ou videogame. Videogame é uma tragédia, hein? Por favor, tire isso da vida do seu filho, né? Videogame, ficar assistindo filme, não sei o que lá. Como intervalo dos estudos, isso não presta, porque isso não vai relaxar, isso não vai deixar a criança mais tranquila, isso não vai relaxar os afetos, não vai serenar, isso vai agitar. Né? E aí, aliás, tem uma diferença engraçada entre descanso e entretenimento. Quando você de fato faz uma atividade de descanso, quando chega a hora de pausar, né, aquilo não te causa grande sofrimento. Você fala, não, tudo bem. Beleza. Quando você vai pausar o entretenimento, é aí que você vê o pessoal pular. Ah, não, mas só mais uma partida. Ah, não, mas só mais um episódio. Ah, não, mas só mais um minutinho. E tá. Esse só mais um minutinho significa que aquilo não foi descanso. Né? Significa que aquilo foi entretenimento e ele está mais agitado do que do que quando ele entrou no entretenimento. Beleza? Então, isso não serve. Os intervalos têm que ser, de fato, mais leves para que se recupere, né, as atividades regulares motoras. Beleza? Fácil até aqui, gente. Tranquilo. Maravilha. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro pedir perdão para os senhores, né? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou interromper a aula aqui e vou prometer para vocês que eu vou continuar essa aula na semana que vem. Por quê? Porque, na verdade, eu só passei por 2 dos 4 temas, entendeu? E já são 9 horas da noite. E já passou a nossa hora de aula aqui, né? Então, para que eu não faça justamente o que eu contra-recomendei, que é invadir noite adentro a noite dos senhores, então eu vou me comprometer com os senhores para completar essa aula na semana que vem. Já adianto, muito provavelmente no mesmo horário. Beleza? Na sexta-feira, às 8 horas, a gente completa, né, com a questão das atividades físicas, de como a gente usa de fato as atividades físicas para o desenvolvimento não só motor, mas moral e intelectual das crianças, e para a questão da educação da sexualidade, porque realmente são assuntos que são extensos, né, e eu acho que se eu demorei uma hora para chegar até metade, então eu vou demorar mais para chegar na outra. Né? Pode ser? Podemos deixar combinado assim? E aí a gente para por aí, né, nessa metade dessa vez e a gente completa a aula na semana que vem. Beleza? E aí, gostaram da aula? Meus parabéns por terem ficado ao final de uma aula tão longa. É esse tipo de aluno que me dá gosto. E é exatamente por isso que eu quero te convidar de novo para entrar para o nosso Clube do Livro, a Forja Literária, onde você vai encontrar aulas ao vivo explicando capítulo a capítulo cada uma das obras, vai encontrar guias de leitura, PDFs toda semana, canais exclusivos de comunicação, lembretes semanais e muito mais. Esse semestre a gente vai ler autores incríveis, que vão ser C.S. Lewis, Tolkien e Júlio Verne, totalizando 10 obras que vão ser lidas ainda nesses 6 meses. Você não pode perder. Eu vou colocar o link na descrição. Inscreva-se hoje, é só essa semana que as inscrições vão estar abertas. Não se esqueça também de se inscrever no canal, dar seu like, nos ajuda demais. E também siga-nos nas nossas outras redes sociais. Eu recomendo muitíssimo que você vá lá dar uma olhada no nosso site. Ele está fantástico, ele teve uma repaginada recentemente e acho que você vai gostar bastante. Muito obrigado por estar comigo até aqui, até a próxima e nos vemos em sala.